E a gente preparou uma reportagem especial para falar desse assunto, tá? Atenção, atenção, que você vai acompanhar detalhes de gente que se dedica a ensinar. Gente que encara essa função como uma missão. Porque se fosse só uma profissão de verdade, muita gente já teria desistido. O Brasil é um país onde, infelizmente, o professor não ganha o que merece, né? O Brasil é um país onde, infelizmente, quem ensina, quem nos leva a entender um pouco dessa vida, e muitos professores, aqueles que marcam a nossa vida, nos ensinam muito mais, né? Do que a matemática, do que o português, do que ciências. Esses profissionais, essas pessoas tão especiais, devem ser homenageadas todos os dias. Mas está lá no calendário que hoje é o dia do professor. Então hoje, a gente preparou uma reportagem através do nosso Lamartine Cortes, que eu quero que você assista atentamente. Na sequência, a gente vai conversar com a secretária municipal de educação aqui de Londrina para entender um pouquinho dos desafios, do que é que os professores, e você que é pai, você que é mãe, do que a gente pode esperar da nossa educação. 1h18, vem comigo, Ronaldinho, a matéria dele, Lamartine Cortes, enche a tela. Eles são pessoas muito especiais. A missão nunca foi fácil, mas os professores não desistem jamais. Os desafios de ensinar às vezes parecem grandes demais, só que a vocação fala mais alto. O professor Ivonir leciona há quase 20 anos. Ele já deu aulas em muitas escolas de Londrina e diz que é feliz na profissão. Se eu soubesse que era bom, eu teria já entrado antes, né? Eu valorizo muito a ação, né, e a profissão do professor. É uma profissão que tem que ser exercida com dignidade. E para isso tem que ter também condições de trabalho. Pois é, dignidade. Essa palavra que o professor acabou de dizer resume muito bem o sentimento de quem acredita estar ajudando a transformar a sociedade há séculos. O dia 15 de outubro é uma data importante e há muito tempo, veja só. Há 192 anos, Dom Pedro I baixou um decreto estabelecendo que em toda a cidade brasileira, em todo o vilarejo, deveria haver uma escola primária, exatamente nesta data, há quase 2 séculos. Pois bem, o tempo passou, muita coisa aconteceu e só mais pra frente é que o dia 15 de outubro passou a ser oficialmente o Dia do Professor. Quantas lembranças e quantas histórias a gente tem nas nossas vidas em que o professor teve aí um papel fundamental. A gente está agora na UEL, ó. Quantos alunos e professores têm histórias em comum, mas são histórias não só de ensinamentos, mas também de amizades. O professor Itamar leciona desde os anos 70. É tempo, hein? Uma vida dedicada a ensinar e construir laços muito fortes. Ele diz que durante todas essas décadas percebeu que além de mostrar os caminhos corretos na profissão para os alunos, também aprendeu muito. Então, muito mais do que o professor, do que ensinar hoje com os alunos, é compartilhar com eles uma vida de trabalho, vida de experiência e talvez muito mais. Hoje na universidade, a gente aprende mais com os alunos do que ensina. E ao longo dessa vida eu aprendi uma coisa fantástica. Eu aprendi muito mais em sala de aula, ensinando meus alunos, do que em laboratório, do que em bibliotecas, em internet, pesquisando cientificamente. Eles ensinam muito mais do que nós ensinamos eles. Para isso tem que abrir o meu coração, abrir minha mente, para conseguir receber tudo aquilo que eles têm para passar para nós. No corredor ele olha as fotos de toda a longa trajetória. Aqui o professor Itamar está acompanhado de 2 professoras. Hoje elas são colegas de trabalho, mas um dia já foram alunas dele. E foi uma época muito boa, de muito aprendizado. E hoje a gente passa isso que a gente aprendeu para os nossos alunos. Mas o professor Itamar é uma pessoa assim, que além de professor é muito amigo. É uma pessoa que respeita o aluno na condição que ele tem, respeita o professor hoje na condição que ele tem. E isso torna a gente muito próximos, né? A gente tem muita lembrança dele aqui, muitas coisas que a gente continua tentando passar para os alunos, né? Principalmente a parte de respeito, dedicação pela nossa arte, né? Porque a gente não deixa de fazer uma arte. E ensinar é
é bastante gostoso, porque quanto mais você ensina, mais você aprende. Depois de tantos anos de convívio e aprendizagem, os três, melhor do que ninguém, conhecem os motivos que fazem desta profissão uma das mais importantes e desafiantes que existem. A gente nunca perde a esperança de ensinar aquilo que a gente aprendeu com os outros professores nossos. Então, esse respeito, essa facilidade que a gente tem de se expressar hoje vem deles também. E acredito que isso é uma missão. Ser professor é uma missão, né? Mas a dedicação e o amor por ensinar não muda. Eu acho que isso a gente, sempre que for professor, a gente tem que ter isso no coração e na arte de ensinar. Não tem coisa mais gostosa do que ao longo dos seus anos encontrar alunos, hoje pais. Alguns alunos meus já são avós. Imagina encontrar aluno avô e falar: professor, esse é meu neto. E contar para o neto: olha, esse professor aqui me ajudou, fez isso. Conta histórias que eu não lembro mais. Eu nem sei o que aconteceu ao longo dessa vida. E eles lembram. Entendeu? Então isso é prazeroso, você saber que você tem uma partezinha na vida desse profissional, desse indivíduo, desse pai, desse avô, dessa mãe que está aí hoje tocando a vida também.